Você conhece a história da Torre de Babel. Deus viu os homens construindo, ficou com medo, confundiu as línguas e tudo desmoronou. Mas, espera, Deus ficou com medo? O ser mais poderoso do universo com medo de uma torre de tijolos? Essa pergunta nunca fez sentido, e é exatamente por isso que a resposta oficial nunca foi satisfatória. Porque a versão que você conhece foi reescrita. A versão original estava gravada em argila 2000 anos antes da Bíblia ser escrita, em tabuletas sumérias que ficaram enterradas por milênios. E nessa versão, o personagem que destruiu a torre não era Deus, era Enlil. E o que ele tinha medo não era de uma construção, era do que os humanos estavam prestes a descobrir. E quando você entender o que estava realmente acontecendo naquela torre, nunca mais vai olhar para essa história da mesma forma. Para entender Babel, você precisa entender quem era Enlil. Nas tabuletas sumérias, ele não é descrito como um deus místico de outro mundo. Ele é descrito como um comandante, um general, um administrador de uma missão que durou centenas de milhares de anos. Sua sede ficava em Nippur, uma cidade que não aparece nas listas de reis sumérios, porque Nippur não era para humanos, era o centro de controle. E Enlil era obcecado por uma coisa acima de tudo: controle. Ele não criou os humanos, isso foi seu irmão Enki, e Enlil nunca perdoou Enki por isso, porque na visão de Enlil, os humanos eram um experimento que saiu do controle desde o primeiro dia. Eles se multiplicaram rápido demais, aprenderam rápido demais, e pior, começaram a fazer perguntas. Quem somos nós? De onde viemos? Por que trabalhamos para vocês? As tabuletas registram a famosa queixa de Enlil: o barulho dos humanos me impede de dormir. Não era sobre barulho, era sobre uma população que estava crescendo, evoluindo e ficando cada vez mais difícil de controlar. E Enlil já tinha tentado resolver isso antes. Ele enviou pragas, secas, fomes, cada vez em que encontrava uma forma de ajudar os humanos a sobreviver. Então Enlil foi além, muito além. Ele deixou um dilúvio global acontecer sem avisar ninguém. E achava que tinha resolvido o problema de vez. Mas os humanos sobreviveram, novamente. E quando as águas baixaram, quando Enlil desceu das naves em órbita e viu fumaça de sacrifício subindo da terra, ele entendeu que nunca ia conseguir se livrar deles, então mudou de estratégia. Desta vez, Enlil não ia tentar destruir os humanos, ia fazer algo muito mais eficiente, ia dividir eles. Depois do dilúvio, algo inesperado aconteceu. Os humanos não ficaram traumatizados, não se espalharam com medo. Eles se uniram. As tabuletas sumérias descrevem um período logo após o dilúvio em que toda a humanidade falava uma única língua, vivia num único lugar e trabalhava com um único objetivo. E esse objetivo era construir algo que chegasse até os céus. Mas por quê? Por que construir uma torre? A versão bíblica diz que era arrogância, que os homens queriam ser iguais a Deus. As tabuletas sumérias contam diferente. A torre não era um símbolo de poder, era uma tecnologia, era uma antena. Os sumérios chamavam as zigurates de Ekur, que significa literalmente casa que é como uma montanha, mas também casa de comunicação entre terra e céu. Não era uma construção religiosa, era uma estação de transmissão. Os humanos tinham aprendido, provavelmente com Enki, que sempre os ensinou em segredo, que os Anunnaki se comunicavam através de frequências específicas, e estavam construindo uma estrutura capaz de alcançar essas frequências. Traduzindo para o que isso significa, os humanos estavam construindo um dispositivo para entrar em contato direto com o Nibiru, sem intermediários, sem Enlil filtrando as informações, sem ninguém controlando o que eles podiam ou não podiam saber. Eles queriam falar diretamente com Anu, o rei de tudo. E se conseguissem, Enlil perderia o controle total sobre a humanidade, para sempre. E as tabuletas descrevem o momento em que Enlil soube o que estava sendo construído. A reação dele não foi de raiva,
foi de pânico. Enlil convocou o conselho urgente. Todas as lideranças Anunnaki presentes na Terra foram chamadas para Nippur, e o que ele apresentou não era apenas um relatório sobre uma torre em construção. Era um alerta. As tabuletas registram as palavras de Enlil no conselho com uma clareza perturbadora. Olhem o que eles estão fazendo. Um único povo, uma única língua, e isso é apenas o começo. Em breve, nada do que planejarem será impossível para eles. Leia essa frase de novo. Nada do que planejarem será impossível para eles. Esse trecho existe tanto nas tabuletas sumérias quanto no texto bíblico de Gênesis 11. É uma das raras frases que sobreviveu em ambas as versões quase idêntica. E ela não descreve arrogância humana, descreve medo, o medo de Enlil. No conselho, as opiniões se dividiram. Alguns queriam destruir a torre imediatamente, acabar com o projeto pela força. Outros argumentaram que destruir não adiantava. Os humanos reconstruiriam, sempre reconstruíam. Enlil ouviu tudo e então propôs a solução mais inteligente e mais cruel que já havia sugerido. Não destruir, dividir. Se eles falam a mesma língua, pensam da mesma forma. Se pensam da mesma forma, trabalham juntos. Se trabalham juntos, são imparáveis. Então, vamos confundir a língua deles, que não consigam mais se entender. Mas isso não era simplesmente mudar palavras. As tabuletas sumérias descrevem o processo com um detalhe que a Bíblia omitiu completamente. Enlil não confundiu apenas as línguas, ele dividiu o conhecimento. Cada grupo humano foi separado e levou consigo apenas uma parte do saber que haviam acumulado juntos. Os que foram para o sul levaram conhecimento de astronomia. Os que foram para o leste levaram metalurgia. Os que foram para o oeste levaram arquitetura. Nenhum grupo ficou com o conjunto completo, e sem o conjunto completo, ninguém conseguia reconstruir a torre. Mas havia um problema no plano de Enlil, um problema que ele não havia calculado. Enki estava na reunião, e Enki tinha uma visão completamente diferente do que deveria acontecer. Enki se levantou no conselho e foi direto. Você quer dividir o que levou gerações para construir. Você quer separar o que finalmente se uniu. Por quê? Porque tem chance de falar com Anu sem passar por você? Enlil não respondeu à pergunta, porque a resposta era sim. Os dois irmãos representavam filosofias completamente opostas sobre o que fazer com a humanidade. Para Enlil, os humanos eram uma ferramenta que havia escapado do controle, úteis quando limitados, perigosos quando livres. Para Enki, os humanos eram a criação mais extraordinária da história de Nibiru, seres que em poucos milênios haviam evoluído mais do que qualquer expectativa, e que, se fossem deixados livres para crescer, poderiam um dia superar os próprios Anunnaki. Enki argumentou que a torre não era uma ameaça, era uma prova de que os humanos estavam prontos para o próximo passo, prontos para saber a verdade sobre sua origem, sobre Nibiru, sobre quem os havia criado e por quê. Se eles chegarem a Anu antes de você filtrar a mensagem, Enki disse, vão descobrir que foram criados como escravos e vão exigir algo diferente. Você tem medo disso, Enlil, não da torre, da verdade. Silêncio no conselho. Enlil olhou para o irmão por um longo momento e então disse uma única frase que as tabuletas registram com precisão. A verdade não é para quem não está preparado para carregar o peso dela. A votação foi feita e Enlil venceu. A decisão? Dividir a humanidade, confundir as línguas, espalhar os grupos pela terra. A torre seria abandonada, não destruída, abandonada, porque destruí-la daria aos humanos um motivo para se unir novamente. Melhor deixá-la ali, inacabada, como um lembrete permanente do que acontece quando ousam demais. Enki saiu do conselho sem dizer mais nada. Mas antes de ir embora, fez uma última coisa.
algo que Enlil só descobriu muito tempo depois. Enki não podia impedir a divisão das línguas, mas podia garantir que o conhecimento não fosse perdido para sempre. E deixou algo escondido, algo que os humanos encontrariam quando estivessem prontos. As tabuletas descrevem o que Enki fez com um nível de detalhe que pesquisadores levaram décadas para entender completamente. Ele não podia manter a humanidade unida. Enlil havia vencido essa batalha, mas podia garantir que o conhecimento sobrevivesse à separação. Enki reuniu os guardiões do saber, os humanos que havia treinado em segredo por gerações, e deu a cada grupo uma missão específica antes da dispersão. Mas com uma diferença crucial em relação ao plano de Enlil. Enlil havia dividido o conhecimento para que ninguém tivesse o conjunto completo. Enki dividiu de outra forma. Cada grupo recebeu uma chave diferente, mas todas as chaves abriam a mesma porta. Quem juntasse os fragmentos de todas as civilizações teria o mapa completo. E é aqui que a história fica perturbadora de verdade. Porque quando pesquisadores modernos começaram a comparar os registros das civilizações antigas que se desenvolveram de forma aparentemente independente, encontraram padrões impossíveis de explicar por coincidência. Os sumérios e os maias, que nunca tiveram contato documentado, descrevem o mesmo evento cósmico com detalhes quase idênticos. Os egípcios e os hindus registram os mesmos ciclos astronômicos usando sistemas de medição diferentes, mas chegando nos mesmos números. Os gregos e os japoneses preservam mitos de inundações com estruturas narrativas praticamente iguais. Como civilizações separadas por oceanos, séculos e línguas completamente diferentes chegaram às mesmas conclusões? A menos que todas tenham partido do mesmo ponto de origem. A menos que alguém, antes da dispersão, tenha se certificado de que o conhecimento fosse preservado em fragmentos espalhados pelo mundo, esperando pelo dia em que os humanos estivessem suficientemente avançados para juntar as peças. Enlil queria uma humanidade dividida, limitada, incapaz de se organizar. Enki queria uma humanidade que encontrasse o caminho de volta à unidade, mas dessa vez por escolha própria. E a pergunta que fica é: estamos chegando nesse momento agora? Porque a internet conectou toda a humanidade numa única rede de comunicação pela primeira vez desde Babel. O conhecimento fragmentado está sendo reunido em tempo real. Enlil temeu exatamente isso, e Enki planejou exatamente isso. Antes de fechar essa história, é importante dizer uma coisa. A torre não é apenas mito. Em 1917, arqueólogos escavando as ruínas da Babilônia encontraram algo que ficou conhecido como a Tabuleta de Nabonido. Nela, o rei babilônico descreve a restauração de uma estrutura chamada Etemenanque, que em sumério significa literalmente Casa da Fundação do Céu e da Terra. A estrutura estava em ruínas quando Nabonido a encontrou. Ele tentou reconstruí-la seguindo plantas originais antigas demais para determinar sua origem. Estimativas baseadas nas fundações encontradas indicam que o Etemenanque tinha mais de 90 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares. Construído em plena Mesopotâmia, há mais de 4.000 anos. Heródoto, o historiador grego que visitou a Babilônia no século V a.C., descreveu a estrutura ainda parcialmente de pé. No centro, havia uma torre sólida, de um estádio de comprimento e largura, sobre a qual se erguia uma segunda torre, e assim por diante até 8 torres no total. Uma zigurate, de 8 andares, com um santuário no topo. Não era um templo para adorar um deus, era uma estrutura de comunicação, e ficava exatamente em Babel, o nome grego para Babilônia, derivado do sumério Bab-ilu, porta dos deuses. A porta que os humanos tentaram abrir, e que Enlil fechou. A Torre de Babel não foi destruída por arrogância humana.
Foi destruída por medo. O medo de um ser que havia passado centenas de milhares de anos tentando controlar uma criação que insistia em crescer além do que havia sido planejado. Enlil ganhou aquela batalha. As línguas foram divididas, os povos se espalharam, o conhecimento foi fragmentado. Por milênios, civilizações inteiras cresceram e desapareceram, sem nunca saber o que as outras sabiam. Guerras foram travadas por diferenças que Enlil havia criado propositalmente. Impérios se formaram e colapsaram, tentando reunir pela força o que havia sido separado. Mas Enki também ganhou algo. O conhecimento sobreviveu, em fragmentos, em mitos, em símbolos que atravessaram milênios, até agora. Porque hoje, pela primeira vez desde Babel, toda a humanidade está conectada numa única rede, falando línguas diferentes, mas se comunicando em tempo real, reunindo os fragmentos do conhecimento que foram separados há milênios. Enlil temeu exatamente esse momento, e Enki preparou a humanidade para ele. E a pergunta que fica não é sobre o passado, é sobre o presente. Se os humanos estão reunindo o conhecimento fragmentado, o que vamos fazer quando tivermos o mapa completo? Vamos construir uma nova torre? Ou vamos finalmente entender por que a primeira foi destruída? Se você chegou até aqui, você já sabe que esse canal não conta a história pela metade. Inscreve-se e ativa o sino. E me conta nos comentários, você acha que Enlil estava certo? Uma humanidade unida e sem limites é perigosa ou é exatamente o que precisamos ser? No próximo episódio, parte 3 da nossa série A Guerra dos Deuses, você já conheceu Enlil e Marduk. Agora os dois lados se enfrentam, e o que aconteceu nessa guerra deixou marcas tão profundas na Terra que a humanidade ainda carrega as cicatrizes até hoje.